Ok? Hoje a lição é a lição de número... Abram as revistas aí, lição de número 1. Number 1. Lição de número 1. Já abra a nossa leitura bíblica, vai ser em João, o Evangelho. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, versículo 21. Vamos ler, aliás, capítulo 21. Vamos ler os versículos de 20 a 25. Eu dou bem-vindos pelo Facebook a Adefo Amarante. A nossa Adefo Amarante vai fazer aniversário em junho agora, 1 aninho de vida. E os irmãos lá muito animados, o evangelista Egildo Santos, que é pastor ali, com a irmã Vigilina, muito abençoados, muito animados ali. E vai ser uma festa muito linda, tenho certeza. E vamos estar orando para essa festa no início de junho. Stephanie, Deus lhe bendiga, irmã minha, missioneira de Deus. Deus abençoe com toda a família em Oviedo, na Espanha. Deus abençoe também, em nome de Jesus Cristo, Selma Carvalho. Irmã Selma, quanto tempo, Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a irmã Hermínia Randal, desde a Flórida, bem-vinda, irmã Hermínia. Maria Luísa também está aqui conosco. Simone Moura, irmã Simone, esposa do nosso evangelista Wilson, desde ali, nossos missionários em Braga. Deus abençoe toda a família, viu? Saudade de vocês, paz do Senhor. Está dando paz do Senhor para a pastora Vilce também. Deus abençoe. Silene Rodrigues, também bem-vinda. A Monize também está por aqui, Diaconisa Monize. Deus abençoe vocês. Saudade de todos. Carolina Kelly, o Joshua, Genilson José, presbítero Genilson, desde Portugal, em Trofa. Um abraço para vocês. Deus abençoe todos aí, em nome de Jesus. Pelo YouTube, Francisco Paulo, em Portugal também. Deus abençoe o irmão Francisco. Pastor Cláudio Silva e a missionária Cleide. Um abraço aos irmãos. Valéria Ribeiro, Marco Melo, evangelista, desde Osório. Deus abençoe vocês, Marco Melo. Estamos aqui orando e crendo que Deus vai fazer obras aí muito lindas no Rio Grande do Sul. Michael Douglas, desde o trabalho, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos lá? Então vamos de novo. Lição número... O tema da nossa lição. Fala com vontade. 1, 2, 3. Um encontro com o discípulo amado. Vamos ler João 21, o capítulo de 20 a 25, os versículos. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido, que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Versículo-chave, 1, 2, 3. Primeira de João, capítulo 2, versículo 5. Quero que toda a igreja leia
este versículo, meditando no que ele está falando, por favor. Vamos lá? 1, 2, 3. O alvo da nossa lição, aprender sobre a transformação da vida de João e sua preparação por Deus para um ministério profícuo. O versículo que lemos é chave, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, quando é que o amor de Deus será aperfeiçoado em nós? Glória a Deus. Objetivos da lição, os objetivos. Primeiro, compreender que vida cristã exige transformação contínua. Segundo, desejar ter vida transformada pela palavra. Terceiro, colocar em prática os ensinamentos bíblicos. Senhor, lemos a tua palavra, a revista, a introdução, e aqui estamos. Pedimos tua graça, tua direção, que o teu Espírito caia sobre nós, trazendo instruções maravilhosas para a nossa vida, principalmente nesse tempo. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus nos rendemos a ti. Confirme a tua vontade. Essa é a nossa oração. E os que concordam, digam amém. E tome assento dando glória a Deus. Isabel Cerbeto, bem-vinda, Deus te abençoe. Meu amigo Joaquim Nunes, Deus abençoe desde Portugal com sua família. Meus irmãos, então estamos diante da primeira lição das 17 que estaremos estudando. Todos estão bem na casa de Deus? Está tudo bem? Quem está conversando, diga amém. Pouca gente, pouca gente. Então fique tranquilo. Agora vamos prestar atenção na lição e os obreiros também, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, olha aqui os temas. Hoje nós vamos falar um encontro com o discípulo amado, nós vamos estudar e ver quem é essa pessoa que escreveu as 3 cartas, não é? E alguma coisa a respeito disso. A lição 2, a comunhão que nasce do verbo da vida. 3, tratamento radical contra o pecado. 4, características do crente verdadeiro. 5, como brilha a verdadeira luz. 6, qual é o problema com o mundo? 7, enfrentando o inimigo. 8, vivendo na família de Deus. 9, a fé e a comunhão verdadeiras. 10, provai os espíritos. 11, nós amamos como Deus nos ama. 12, a base da nossa segurança. 13, a vitória na fé. 14, testemunho, a chave para a fé. 15, nós temos segurança. 16, vivendo a verdade em amor. 17, que tipo de membro é você? São lições com temas maravilhosíssimos. E eu gostaria muito que nós não estivéssemos aqui como numa sala de aula, numa escola secular, mas que estivéssemos aqui na sala de aula do Seminário de Deus para as nossas vidas. Lá na escola secular a gente aprende muita coisa, guarda muita coisa. Até hoje eu sei o primeiro grupo da tabela periódica. E a gente vai decorando, mas não sabe nem para que guarda. Tem muita coisa que a gente não usa. E tem muita coisa que a gente vai no decorrer mudando e melhorando. E tudo bem, estudar é muito bom e é maravilhoso, é necessário e não estou combatendo isso. Mas estou dizendo que, querendo fazer uma comparação, que aqui na casa de Deus, o que você ouve vale para a vida inteira, em todo o tempo. Aqui você pega tudo, e deve pegar e praticar, senão nós somos como os fariseus, que é uma das 4 seitas da época de Jesus, né? Os fariseus, essênios, os outros, os herodianos e tal. Os fariseus, eles sabiam a lei de cor, sabiam a tradição, mas não viviam aquilo que falavam, que faziam, que ensinavam. Nós temos que ser pessoas que vivemos o que aprendemos, ou pelo menos que começamos a lutar para viver aquilo que aprendemos, porque senão somos os piores homens da terra,
somos as piores pessoas da terra, que sabem a verdade, mas viram as costas para ela. Nós somos como Pilatos, né? Pilatos perguntou para Jesus, e o que é a verdade? Quando Jesus foi responder, ele virou as costas e foi embora. Então nós temos que abraçar a verdade, amar a verdade, lutar para praticar essa verdade. E lutar contra nós para que Jesus possa realmente entrar na nossa história, nas nossas vidas e viver em nós. Amém, meus irmãos? E aí nós vamos olhar para a pessoa de João. E é uma pessoa muito especial para nós olharmos, né, que é o autor destas cartas, também do Evangelho e do livro do Apocalipse. Ele tem 5 escritos e ele contribui, depois de Paulo, com a maior contribuição para o Novo Testamento. A mente joanina, né, deveria ser bastante estudada, porque esse João não era boa pessoa antes que Jesus o mudasse. Então nós temos que olhar para ele. Eu pedi para o DCM colocar, sem que eu pedisse, a figura lá, mas eles não colocaram ainda. Está com problema? E aí, meus irmãos, nós temos que falar primeiro, por isso que nós vamos falar primeiro aqui, a ordem do escritor é muito boa, da pessoa de quem escreveu. Como que ele vai escrever sobre um Deus que muda, sobre um comportamento, se ele não vive aquilo que vai escrever? Então, com Deus não é assim. Um professor pode chegar na nossa sala de aula, meus irmãos, e ensinar para nós muita coisa que ele não vive. Ele está sendo profissional, né? Ele pode dar aula. Antigamente, no meu tempo, não sei se no tempo do irmão Cleomar, nós tínhamos matérias como OSPB. Quem teve essa matéria, OSPB? Tem muita gente do meu tempo. Educação para o lar. Quem teve educação para o lar? A gente aprendia até subir escada. Agora hoje não, a gente aprende a não ser gente. Umas ideologias mortas, absurdas. Por isso que a sociedade hoje não é mais educada como era antes. Mas enfim, a pessoa pode chegar lá e dar aula de OSPB, de educação para o lar, e não tem nada daquilo, mas está sendo profissional e está ensinando corretamente, né? Agora aqui não, aqui nós temos que viver para ensinar. E se ensinar aquilo que não vive, quando descer do lugar onde estava, já tem que descer para viver aquilo que descobriu que não estava vivendo. Assim é a vida. E por isso nós vamos olhar para a pessoa de João. João, o apóstolo do amor e da revelação, porque João, além de ter sido o apóstolo do amor, ele traz a revelação dos últimos dias. Algo tremendo, profundo, impactante, maravilhoso. E o livro de Apocalipse, ao contrário do que muitos dizem hoje, não foi escrito para confundir as pessoas, mas para animá-las e fortalecê-las na fé. João estava exilado na ilha de Patmos. E ali ele voltou depois para Éfeso, trazendo as revelações mais tremendas. Olha, nós estamos sendo perseguidos, tem gente morrendo, mas tem uma cidade santa nos aguardando. Eu vi a cidade. Imagina quanto edificou. Aleluia e glória a Jesus Cristo. Então, aí, irmãos, mostra aí o quadro seguinte, por favor. Depois volta para esse e deixa aí. DCM. O que está aí? O que está aí? A borboleta ou é o ovo? A largata? O casulo? E depois a borboleta? O que está aí? Quando era um ovo, já era uma borboleta, não é? Só que ela tinha que passar por a transformação, metamorfose. Ela tinha que metamorfosear.
E é justamente algo como isto que acontece conosco. Quando Jesus morreu por nós e pagou o preço, e nós confessamos Jesus, nós somos novas criaturas. Só que tem um processo de santificação. E é interessante que Romanos 12, 1 e 2, Paulo traz essa palavra metamorfose para nós, quando ele diz assim, no capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí vem outra segunda coisa que ele roga, e não vos conformeis com este século, não entre nos padrões deste século, não se faça igual aos padrões desse século, conformar, entrar na mesma forma, a palavra quer dizer, deste século, mas aqui está, metamorfoso, que é metamorfosear, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra que dá raiz metamorfose, ela está também em Mateus 17, 2, quando Jesus se transfigura diante dos 3 discípulos, e aparece Moisés e Elias. Então aquela palavra ali é a mesma palavra, metamorfose. Marcos 9, 2, quando o Marcos 9, 2, que é a transfiguração. E também, Romanos 12, eu já falei, 2 aos Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Aqui é metamorfose também. E que de glória em glória é transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Essa glória em glória são trabalhar de Deus em nós. Aquilo que Deus trabalha em nós. Aquilo que Deus age em nós. O Espírito Santo é regenerador. Ele gera de novo. Ele trabalha em nós. Nós temos que ser nascidos da água e do Espírito. Ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ninguém vai entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Você que está conformado com a maneira de viver e não luta para mudar, você está lascado. Primeiro porque quando a gente tem comunhão com Deus, o desejo é de mudar todos os dias. Quando o amor de Deus é derramado em nosso coração, a primeira coisa que a gente quer é amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso quero viver uma vida segundo a palavra de Deus. E quem vive uma vida segundo a palavra de Deus, o amor de Deus é aperfeiçoado nele. Nós temos que lutar para isso. Se você parou, se você vem na igreja obrigado, se você não está nem aí com nada, você é um candidato à condenação eterna. Traga a mente para cá. Nós precisamos viver uma vida no corpo. O corpo de Cristo está em evolução. O corpo de Cristo está produzindo. O corpo de Cristo não para. O corpo de Cristo, se eu faço parte desse corpo, eu estou andando, caminhando, crescendo. Estão entendendo, sim ou não? Esse é um tempo que as pessoas iriam cruzar os braços, esfriar, procurar coisas para facilitar a sua vida. E estas pessoas, irmãos, segundo a palavra de Deus, elas estão errando o caminho. E errar o caminho, amartia, quer dizer pecar. Perder a direção. No mais simples da palavra é sair da direção. Nós precisamos entrar na direção.
O que aconteceu com João para ser transformado, para acontecer a metamorfose de Deus, foi que João entrou nos padrões de Deus. Ele entrou para o caminho do Senhor, e ingressado no caminho de andar com Deus, ao terminar esse caminho, João era o discípulo do amor. Enquanto João conclui o caminho e é o discípulo do amor, Judas está no inferno. Pedro está afastado, vai voltar depois. Então existe riscos e risco na caminhada, na carreira que está proposta. É por isso que a Bíblia diz, e nós ministramos sobre isso algum dia, quem pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Ao que vencer, herdará todas estas coisas. As cartas, cada uma delas que João vai trazer depois da ilha de Pátimos, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, ele vai dizer em cada uma delas, quem vencer, quem vencer, quem vencer, quem vencer, quem vencer, quem vencer. É necessário lutar. A vida cristã não é um playground, a vida cristã é uma vida de guerra. Por isso que Paulo diz, toma toda a armadura, vai para a guerra. Só vai permanecer inabalável quem tomar toda a armadura e lutar com essa armadura, aleluia, vai poder resistir o dia mau. Todos nós temos lutas, todos nós temos batalhas, as mais terríveis até, aleluia, numa luta, numa batalha, numa guerra, nós temos que usar as armas. Nós temos que revestir, nós temos que estar pronto. Esse é o tempo da frieza, muitos esfriarão. Então é o tempo do aquecimento, do renovo, porque se muitos esfriarão, haverá um remanescente que não vai esfriar. Eu quero fazer parte do remanescente, eu quero fazer parte dos que não caem, eu quero fazer parte dos que vão subir no arrebatamento. Então, não se mostre fraco no dia da peleja, tem que guerrear, não há momento para murmurar, não há momento para reclamar. Tem pessoas que eu acho que seria muito bom, eu não sou aqui para dar conselhos para Deus, longe de mim tal coisa, porque o nosso Deus é perfeito, Ele sabe o que faz, sabe o que fala, já viu tudo e está em todo o tempo, em todos os lugares, até a eternidade que vai se estender. Mas seria muito bom, meu pensamento humano, quando a pessoa murmurar dizendo que a vida não presta, se Deus fizesse isso eu ia abandonar Deus, aí levava essa pessoa direitinho no inferno, na hora. É aqui que você quer vir? Vou deixar você sentir um pouquinho do clima aqui, para não falar asneira, para não falar besteira. Tudo vale a pena para ser salvo. Tudo vale a pena para ser salvo. Acorda em nome de Jesus Cristo. E esse João, ele é o João que ele vai passar pela metamorfose, pela mudança. É interessante, né? Cadê a figura, por favor? Primeiro, vai lá e bota o ovinho, que é o primeiro ali, nas folhas. Já viu aqueles negocinhos que fica na folha, que é tanto de coisa amarelinho? Aí daqui um pouco, vai crescendo e vira uma. Ficou mais feio ou mais bonito? Mais feio. É assim, quando a gente aceita Jesus, parece que está bonitinho, depois a coisa fica feia. Jeremias usa uma palavra, né, que é muito interessante para a gente entender. Ele diz assim, tu me seduziste com teu amor e eu iludido fiquei. É porque a gente vem, parece que tudo vai ser bom, não vai ter luta, não. E aí no início Deus fala com a gente, fala toda hora. Passa um passarinho, a gente entende o que Deus está falando. Aquela coisa mais gostosa. Aí Deus, ó. Viu, Jean? Aí Deus, ó.
cala. E aí a hora que fica feio. Deus fala comigo, Senhor. Aí a hora que também muitos fazem besteira, começa a ficar procurando profeta de casa em casa e se lasca. Porque o que Deus quer falar, não precisa de procurar. Deus fala. Se Ele quer que você vá em algum lugar, Ele mesmo fala. Vá à casa do fulano de tal. Só sei que a coisa vai ficando feia. E aí, irmão, depois fica mais feio ou mais bonito? Mais feio ainda. Porque a bichinha vai e começa a dar aquelas pirirecos dela assim, vai transformando assim, vai entrando num casulo. Irmão, aí vira um trem que parece um sarcófago. Não parece? E aí acabou. Não tem nem jeito de sair de lá de dentro. Já viu quando Deus pega a gente e prende assim, que você não tem como fazer nada? Quem já passou por isso? Você não tem como fazer nada. Está lá preso. E aí, irmão, quando você pensa que a coisa acabou, o trem vai mudando de cor. Vai mudando de cor. Com um pouco aponta um negocinho lá. Aí vai ficando aquele negócio. Parece que ela sai até numa placenta, né? Já viu? Aí ela sai assim, um negocinho meio feio ainda, aí vai virando aquela coisa mais linda. Esse é o trabalhar de Deus conosco. A metamorfose. Tem hora que você pensa que acabou, não tem jeito, você não vai fazer mais nada, agora o negócio é só esperar a morte, e findou tudo, e vai passando o tempo, até que Deus vem, move, e Ele te dá asas para voar, e Ele te dá uma vida especial. Não que quando você chegar naquele estágio, as lutas acabaram, não, mas você sabe lidar com elas. As lutas não te roubam mais de Deus. Pelo contrário, as lutas te fazem para os pés do Senhor, orar mais, buscar mais. Se o Senhor está permitindo, Ele quer algo de mim. Você passa a ter maturidade para andar com Deus. Foi isso que aconteceu com João. Ele foi lançado na ilha de Patmos. Você acha que João foi murmurar na ilha de Patmos? Não, ele foi orar. E quando orou, ele teve a visão do Senhor com ele naquela ilha. E ele teve as revelações mais profundas. João é aquele que lá na frente vai dizer, irmão Inácio, que os mandamentos do Senhor não são pesados. Quando a gente olha no meio da luta, a gente diz é tudo pesado, é tudo angustiante, é tudo difícil. Mas se você conseguir passar esse estágio, e para passar esse estágio tem que perder o orgulho, tem que ter humildade, tem que deixar Deus fazer o que tem que fazer. Então, quando você passa esse estágio, as coisas são diferentes, tudo é pelo reino, para o reino e para a glória de Jesus Cristo. E pronto. Aí você vai arrumar até frases como: o que me diminui não me prejudica. O que me diminui não me prejudica. Só pouca gente dá glória a Deus, porque não entende essa frase. Quanto mais Deus me diminuir, maior Ele será na minha vida. Quanto mais as lutas acontecerem e eu diminuir, mais carente, necessitado de Deus eu me torno. E quanto mais carente, mais necessitado, mais dependente de Deus, mais comunhão com Deus. Mais perto quero estar, ainda que seja a dor que me una a Ti. A gente canta tanta coisa e vive tão pouco que cantamos. É necessário acordar. Deus sabe o que está fazendo. Nós estamos olhando para Deus, um Deus todo poderoso que poderia abrir portas para nós, dar um carro, dar uma casa, dar isso, dar aquilo. Mas Deus está olhando para nós e dizendo: eu quero você comigo no final. É diferente a visão. Deus, o Senhor podia muito bem abrir essa porta. Pois é, minha filha, você está querendo a vitória, né? E eu estou querendo você. Se eu abrir essa porta, você se perde na segunda. Deus sabe o que faz. Por isso que
o principal ingrediente de alguém que quer morar no céu e conhecer a face adorada de Jesus, literalmente, é fé. Mas não é a fé de crer que Deus existe, porque essa o diabo já tem. Eles creem que estremecem. Não, é a fé de andar com Deus. A fé de me render a Deus. Está prestando atenção? A fé de ser de Deus. Quando o Abacuque usa aquela palavra, o meu justo viverá, não é pela fé. Paulo fala pela fé, mas lá no original está escrito pela sua fé. Lá tem um sua. E a palavra ali no hebraico, se não me engano, é emuná. Alguma coisa assim, que quer dizer fé que alguém expressa porque anda com Deus, caminha com Deus. Então, esse justo vive quando ele anda com Deus. Esse justo vive quando o que Deus quer que ele viva, ele está vivendo com um coração alegre. Por isso que ele vai chegar em conclusões como tal. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, que aconteça as misérias da terra, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque se alegra no Senhor no meio de tempestades e guerras e batalhas e respostas terríveis que ele recebe de Deus, mas ele se alegra no Senhor e tem força para subir, porque ele tem uma fé, ele alcançou essa fé, ele passou pelos estágios, então ele vive. O importante de passar pelos estágios não é que você não terá mais guerras, pelejas ou vales, ou seja o que for nas batalhas da vida, não. O importante de passar pelos estágios é que aqui dentro vai estar resolvido. Entendeu ou não? Aqui dentro vai estar resolvido. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ei, alavaçu que canabianai. Iravaçu ramakassurai. Deus quer nos dar esse estágio. E eu estou falando e sentindo a presença especial, gloriosa do Senhor. Essa igreja precisa disso. Por isso, João, esse João não era o João, pode voltar a figura, não era um João discípulo do amor. Ele era o João encrenqueiro. Ele era o João que tinha problemas. Quando a gente fala de João, discípulo do amor, a gente pensa que ele nasceu cheio de ser João. E não é. Quem que era o homem considerado no Antigo Testamento mais manso da face da terra? Moisés. O que ele fez antes disso? Matou um egípcio e enterrou na areia. Olha o homem manso. Deus trabalha conosco. Quem que é o homem mais manso da face da terra no Novo Testamento? Jesus Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Só que o manso e humilde que Jesus é um manso e humilde inteligente para o céu. Porque quando ele precisava ser enérgico, ele o era. Amém? Ou não? O manso e humilde disse assim, diga para Herodes, aquela raposa. O manso e humilde disse, Pedro, não, ele disse, Satanás para trás de mim. Eu é que falo, Pedro para trás de mim. Satanás para trás de mim. Você me serve de motivo de tropeço. Irmãos, Paulo, ele era manso, mas era enérgico. A gente tem que entender essas coisas. Encher-se de justiça. Irai-vos, mas não pequeis. Sabe o que está dizendo ali no original? Se encha de justiça, mas sem pecar. Você pode ficar indignado com as coisas erradas, mas você não pode pecar com isso, mas pode tomar atitudes dentro disso. A questão é ter domínio, equilíbrio, e o porquê que eu estou tomando essa atitude. Aí você está nervoso, mas nervoso com o quê? Porque Jesus vai pegar um azorrague e vai entrar no templo com um azorrague.
e vai virar a mesa dos cambistas. Mas o senhor está nervoso, Jesus, não pode ficar nervoso, não. Zelo. Respeitem a casa de Deus. Respeitem aquilo que é de Deus. Respeite a palavra de Deus. Nós temos que entender, irmãos, porque senão nós estamos fazendo concessões e a igreja está deixando de ser igreja e se tornando um clube de gente enjoada. Gostou? Entendeu? Porque nós não somos um clube de gente enjoada. Nós somos o corpo de Cristo reunido na igreja. Um povo que tem compromisso com Deus, que prioriza as coisas de Deus, que não vem aqui na igreja para provocar ninguém e nem para ficar inventando história com ninguém, mas tem temor ao entrar na casa de Deus, o respeito a Deus e o respeito aos irmãos e à igreja. João, ele não era o discípulo do amor, pelo contrário, ele era uma pessoa cheia de problemas e dificuldades. João se destaca nos evangelhos sendo ele integrante do grupo mais íntimo de Jesus. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Quem lembra? Como é bom a escola bíblica, né? Esses três eram os mais chegados de Jesus, e João estava ali no meio deles, e ele vai, por causa dessa aproximação com Jesus, ele vai aprender mais do que os outros. Só que dos três, Pedro, Tiago e João, os três se tornam as colunas mais importantes da igreja. Só que o Pedro, ele deixa a natureza dele falar mais alto que as direções que Jesus está dando. Desses três, o Pedro toma atitudes precipitadas. Não quer dizer que Tiago não tinha possibilidade disso, e nem que João não tinha, porque João, ele era uma pessoa, muitas vezes, sem controle, nós vamos ver isso. Só que Pedro vai tomar decisões erradas, por isso que vai negar Jesus lá na frente, mas Tiago e João não vão fazer isso. Então, depende da nossa decisão. E aí, Pedro vai me ensinar também, que depende do que eu vou fazer depois que eu descobrir que eu errei. Porque Pedro, quando descobre que errou, ele volta ao centro. Mas Judas, quando descobre que errou, Judas vai suicidar. Tem gente que faz a mesma coisa numa configuração diferente. Descobre que errou e diz assim: Deus não vai me perdoar, sai da igreja e vai para a amargaça da vida, suicídio espiritual. Mas tem gente que erra na igreja e olha para a palavra e diz: Deus tem perdão para todos. Eu vou me humilhar diante de Deus e eu tenho certeza que Jesus me perdoa. São atitudes, depende do orgulho que está, a medida do orgulho que está dentro de nós. Muito cheio de orgulho, muito vazio de decisões que glorifica Jesus Cristo. Vazio de orgulho, cheio de decisões que glorifica Jesus Cristo. O orgulho é a causa que nos separa. O que fez Satanás fazer o que ele fez lá na eternidade, foi que ele se encheu de orgulho. E diz: eu vou colocar meu trono ao lado do trono de Deus. Ele não disse acima do trono de Deus. E por que ele não disse? Porque não tem como, nada está acima do trono de Deus. E ele sabia disso. Então eu vou colocar ao lado, eu serei um concorrente, coitado dele. Do jeito que subiu, desceu. Por causa do orgulho. E a Bíblia sempre nos ensina a não deixar que esse orgulho venha para nós. Pronto. É melhor guerrear para ser fiel do que guerrear as pelejas que só Deus pode guerrear por nós. Entende ou não? Então, meus irmãos, a sua vida familiar, vamos olhar para o João, o apóstolo que se transformou, não é? Foi transformado na caminhada com Jesus Cristo. Os pais de João era Zebedeu e Salomé. Aqui ele diz supostamente, mas dá para ver na Bíblia que é Salomé, a mamãe de João. E o irmão dele, Tiago, o irmão mais velho. E esse Tiago aqui não é
o meio-irmão de Jesus. É os dois Tiagos, esse aqui é o Tiago, irmão de João, que é mais velho, porque na ordem dos textos, sempre Tiago vem primeiro, Tiago e João, e essa era a ordem dos mais velhos para os mais moços. E esse lar, o lar de João, era um lar de classe média, eles tinham poder aquisitivo, não é? O Zebedeu, papai do Tiago e do João, ele tinha seus barcos, ele tinha seus funcionários, seus empregados, não é? E a Salomé, que é a suposta mamãe de João, ela servia Jesus com as fazendas, né? Com aquilo que faziam, com aquilo que tinham de recurso. Então, esse era o lar, essa era a história da família de João. Outra coisa, né? Esses dois, eles vão andar com Jesus, eles vão deixar o seu serviço e andar com Jesus logo mais à frente. Aí nós vamos ver o segundo tópico, que é o encontro com Jesus. Há uma pergunta aí das cartas de João, na nossa revista. Eu não sei se tem essa pergunta na revista dos alunos. Tem? Qual que é a pergunta? Será que você é tão confiável que um parente entregaria a própria mãe aos seus cuidados? Porque parente, acredita-se que Salomé era uma das irmãs de Maria, e por isso João e Tiago eram primos de Jesus. Aí ele usa aqui um termo, né? Porque era primo, então ficou mais fácil de entregar a mãe. Eu não concordo muito com essa colocação. Porque tem uns primos que, porque a gente sabe que é primo, a gente não entrega de jeito nenhum. Não é? Então a gente pega e pensa bem. Não é a questão de João ser primo, é a questão de João ser João. Ser esse discípulo. Ser esse que estava sempre, ele era sempre ensinável. Pedro não era tão ensinável, mas João era ensinável. Pedro discorda de Jesus. João você vai ver concordando com Jesus. É diferente. Ok? Então, seu encontro com Jesus. Discípulo de João Batista. Antes de João, o João Batista é o último dos profetas que Jesus fala. É o João Batista, o João batizador, é o João do Jordão que pregava raça de víboras e tal. E toma cuidado com o João do The Chosen, porque eles ridicularizam João no The Chosen. E João é o maior dos profetas. Aquilo ali para mim foi uma ofensa muito grande. Então a gente tem que ver as coisas, mas julgar segundo a palavra, ok? Tem certas coisas que você, não é todo aquele mel não, não é bem assim. O próprio Jesus tinha hora, o Jesus do The Chosen, tinha hora que fala, João, você que sabe como é que ele é, né? Não é isso não. Aí, vamos lá, esse é o João batizador, mas aí o João discípulo, ele vai, antes de encontrar com Jesus, ele é discípulo, juntamente com seu irmão Tiago, eles são discípulos de João, o batizador, aquele que batizava as margens do Jordão, o João precursor, o João que prepararia o caminho do Senhor, o João que Deus falou que viria no espírito de Elias, né? Esse é o João Batista. E agora, esse João que vai ser o evangelista, João o apóstolo, João o discípulo do amor, né? Esse João da revelação é o que vai, que é discípulo do João batizador e vai ter o encontro com Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Se ele era discípulo de João Batista, então ele ouvia toda a pregação de João Batista e toda a revelação que Deus dera ao precursor João Batista.
Então ele tinha uma forte esperança na vinda do Messias, porque João está dizendo, olha, eu sou aquele que prepara o caminho para o Messias vir. Imagina, você está com aquela ânsia toda de encontrar o Messias, né? A esperança de Israel era a vinda do Messias, e de repente surge alguém, e você vê Deus na vida desta pessoa, por isso começa a seguir esse mestre, né? E agora ele dizendo, ó, eu sou aquele que Deus levantou, eu sou nascido da mamãe Isabel, do meu papai Zacarias, minha mãe não podia dar à luz, era estéril, mas um anjo apareceu para o meu pai agora recebe a revelação, ele duvida, fica cego, mas no dia que mamãe está grávida, ele vai dar o nome, ele vai enxergar, e vai a obra, e Deus falou para mim, que eu sou o precursor, Deus me visita, Deus me enche, papai, falei, o Messias está vindo? Está, o Messias já está logo aí, ele já nasceu, o Senhor vai me revelar, e vocês estarão juntos quando o Messias aparecer. Olha a expectativa de João. Aí de repente o João está ali às margens do Jordão, com o João Batista, e aí vem uma pessoa entrando nas águas para ser batizado, e João tem uma visão, uma pomba, uma forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo desce sobre aquele homem que está vindo, e Deus toma o João e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Então João, ele tem toda essa expectativa, ele é temente a Deus, e ele está esperando que o Cordeiro de Deus se manifeste. E aí, o que acontece no subtópico 2? Eis o Cordeiro de Deus. Um dia passava perto de João e André, um homem que João Batista descreveu como o Cordeiro de Deus. E assim João e André encontrou o esperado Messias, o Cristo de Deus. Foi o seu primeiro encontro com Jesus. Irmãos, eu sou um chorão, manteiga derretida, né? Com as coisas de Deus. Eu fico imaginando o que aconteceu nessa alma desse João, quando ele viu o Messias diante dele, vivo, em pé, com um semblante que não se dá para explicar. Eu não sei como era a face de Jesus, né? Muita gente fazendo muita coisa. Só sei que não era loiro, né? Daquele jeito que eles põem, né? Mas a figura de um judeu e tal, eu não sei como é, mas uma coisa eu tenho certeza, a presença dele enchia os olhos de qualquer um. Ele era o Cordeiro de Deus. Ele era o Deus encarnado, o verbo vivo no meio de nós. Então eu imagino o que passa, não é? Nestes. De repente o João vai deixar e vai seguir Jesus, né? João e o Tiago. Nós vamos falar sobre isso. Mas aí ele se torna um dos 12 apóstolos de Jesus, algum tempo depois. Mas vamos lá, terceiro tópico, sua personalidade, fala o terceiro tópico, só para você ficar acordadinho, 1, 2, 3. Sua personalidade desafiadora. Por que eles puseram desafiadora, né? Muitas pessoas colocam a figura de João como a figura de um afeminado, já notaram isso? Um jeitinho assim, de alguém afeminado e tal, não sei o quê, mas não tem nada a ver com o que a Bíblia fala de João. Porque o João, meus irmãos, ele era uma pessoa de um temperamento forte. O João, irmãos, ele era explosivo, ambicioso, intolerante e vingativo. Dá para pensar um negócio desse? O senhor está falando mal do João, pastor. O meu João, do meu coração. Não valia muita coisa não. É tão fácil esquecer que João, o discípulo do amor, possuía um temperamento difícil e tinha algumas arestas que precisavam ser aplanadas pelo Senhor.
A história dele mostra o poder do evangelho para mudar vidas. Você que diz que não tem jeito de mudar, você está hiper enganado, porque o Deus que nós servimos tem o poder de mudar qualquer pessoa. Vamos usar a Bíblia? Marcos 3,17, abram por favor. Irmãos, os insetos se reproduzem através da postura de ovos, e a depender da espécie, poderão ser ametábolos, hemimetábolos ou holometábolos. Por que eu estou falando isso? Animais ametábolos não passam por metamorfoses, e animais hemimetábolos passam por metamorfose parciais. As borboletas e mariposas, animais da ordem Lepidoptera, são holometábolos, portanto, realizam metamorfose completa. Nós temos esses três tipos de crente na igreja. Yes? Vou fazer uma mensagem com o tema: deixa a borboleta aparecer. Aleluia. Ametábolos são aqueles que não passam por metamorfose, eles não aceitam. Eu sou assim, vou morrer assim, sai de perto de mim, eu te dou um tiro. Quanto mais você falar para a pessoa que Deus muda ela, mais brava ela fica com você. E aí arruma tudo quanto é palavra, que a gente é inteligente para isso. Agora tem uns que aceitam a transformação pela metade, hemimetábolos. Até aqui sim, daqui não. Daqui tem coisa que Deus não muda, irmão. Tem coisa que Deus não muda, não. Vai. Aí começa a olhar na Bíblia para achar um punhado de justificativo. Podia olhar para João, né? Mas nessa hora o João não aparece. Nessa hora aparece o Davi errando, o Salomão errando. O Salomão, cheio de sabedoria, que ele fez. Falar de Jesus, nem pensar para uma pessoa dessa. Porque Jesus era Jesus, e quem sou eu? Parece que não lê a Bíblia, né? Porque Jesus veio para a gente ser como ele viveu. Jesus é o modelo para nós, é a referência para nós. Entendeu, não? Nós temos que ser imitadores, não é do pastor é a fé. Agora, imitador é de Jesus. Imitadores de Jesus, está prestando atenção? Jesus ficaria na igreja olhando as pernas das moças? Olhando onde não deve? Jesus ficaria na igreja provocando pessoas? Nós somos imitadores de Jesus. E esses aqui só aceitam a metade da mudança. O senhor vem até aqui, daqui, na minha casa mando eu. Já viu? Fala assim, irmão, você vai viajar? Fala por que você vai viajar. Você é obreiro? Por que você vai viajar? Para onde você vai? Pastor, o senhor quer saber da minha vida? Não, quero que você, falando isso, se guarde de eu pensar de você que você está relaxado. Gostou? Se eu tenho responsabilidade com o meu testemunho de vida, eu tenho que fazer isso com prazer, não é com obrigação. Não, pastor, eu vou ali, infelizmente estou por tal. Somos pastor e ovelha. Não, aí tem um evento na igreja especial, mas não posso. Não faz parte da igreja. Quem faz parte da igreja, cada evento especial está no meio com alegria, igual as irmãs estavam fazendo, os irmãos trabalhando aqui, na maior alegria. Na maior alegria. Não, mas mudança só até aqui, daqui para frente não vem não. Agora tem os que são os, quem lembra o nome? Holometábolos. Holometábolos.
que aceita a mudança completa. Esses têm de Deus um cuidado especial. Não que eles sejam bajulados por Deus, mas o cuidado especial quer dizer que tem mais de Deus para a vida destas pessoas. Marcos 3,17. Qual desses 3 animais você faz parte desse? Uns 4 falou que é o último. O resto deve ser da metade para trás, né? Vou falar o nome do que aceita tudo. Olometábulos. O que você é? Nada, você é servo de Deus. Que deixa Deus trabalhar, que é abençoado. Aleluia, quebrar o gelo, né, irmão? Marcos 3,17. Abriram aí? E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago. Está vendo que o Tiago vem primeiro, porque ele é mais velho. Aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa? Meu Deus, por quê? Você conhece algum filho do trovão na igreja? Quando você olha no espelho, você vê essa pessoa? Não. Não foi por acaso que Jesus deu a João e seu irmão o apelido de Boanerges, filhos do trovão, por causa de atitudes exaltadas e indisciplinadas, como galileus impetuosos, cujo zelo não era disciplinado e algumas vezes mal orientado. O Novo Dicionário da Bíblia fala sobre isso. Não tem gente que é explosivo? Sim ou não? Se olha para a pessoa e fala, explodiu. Explodiu, acabou de explodir. Aí se você falar qualquer coisa, você tem que ficar calado. Se falar qualquer coisa, aí vem aquela rebombar. Blum. Onde você vai? Não tem gente assim? Quando explode, sai de perto, porque os estrilhaços. Eu tenho uma bomba que eles faziam antigamente, que quando ela explodia, saía prego para tudo quanto é lugar. Vocês que mexem com guerra aí, devem saber qual que era a bomba. Aí eu lembro do testemunho de um pastor africano, de Luanda, que eu conheci, muito querido. Um chamava Nizazi Pedro e o outro tinha um nome mais diferente. E ele conta que eles estavam na tempo de guerra, e aí eles reuniram no barracão, e todo mundo, só fica aqui quem tem fé que Deus não vai deixar atingir esse lugar. Guerra, bomba caindo e tudo mais. E aí sem energia por causa das guerras, da guerra, e aí eles lá dentro orando, Jesus, Jesus, abençoa, Senhor, guarda-nos, nenhuma bomba atinge esse lugar, Senhor, Senhor, e orando e passando a noite, eles escutaram de madrugada um estrondo, e eles continuaram orando, amanheceu o dia, uma dessas bombas caiu no meio do barracão, não explodiu, não atingiu ninguém, e ficou intacta no meio. Aleluia, coisa linda. E eles têm testemunhos um atrás do outro. Nesses lugares de guerra, de perseguição, a igreja tem mais fé. Os irmãos não brincam de servir a Deus. Marca para orar, vai orar. É hora de cantar, todo mundo canta. É hora de ofertar, eles ofertam dançando. E às vezes o que não tem. Por isso que às vezes Deus permite muita coisa, porque nós estamos, folgados. Não vai dar para ir na oração hoje. Por isso que Deus quer trabalhar conosco, Ele usa muitas coisas. Por que um Deus tão bom deixa acontecer coisas ruins com o seu povo? Porque o seu povo não é bom. E a gente aprende só com coisas ruins, infelizmente. Tem gente que até com coisa ruim fica brigando com Deus. Então a tendência dele era fala.
Muito bem, glória a Deus. Segundo, sua ambição. Marcos 10, 35 a seguir. Marcos 10, Marcos, segundo o Evangelho. Marcos 10. Primeiro escrito dos Evangelhos foi Marcos. 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? Tem tantas versões de Bíblia, né? Quando você vai ler uma versão, você fica com a outra versão na cabeça. Que quereis que vos faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que sou batizado? E eles disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Tem algo que está determinado. Então, o que é que ele revela? Que ele é ambicioso. Que ousadia, né, irmãos? Ó, Senhor, ponho eu do seu lado direito e ele do lado esquerdo e fecha o pacote. Tem muita gente, irmãos, que tem chamada, que tem ministério, mas nunca chega no lugar porque querem chegar com propósitos que Deus não quer. Querem chegar, mas não sabe suportar os irmãos, não sabe amar os irmãos, não sabe fazer um trabalho para o outro irmão que é simples. Para o pastor é fácil obedecer, mas para o outro irmão não. O sujeitai-vos uns aos outros não encaixa. Essas pessoas estão se perdendo. Tem chamada, Deus está esperando, mas elas são muito ambiciosas. Não é a ambição favorável, não é a ambição saudável que eu estou falando aqui, porque a gente tem que ter ambições na vida, mas aquela pura, limpa. Eu quero crescer na vida, é uma ambição, não é? Eu quero chegar a ser um profissional excelente, um diretor de uma empresa, ou não sei o que, amém, é ambição, mas que isso seja puro no seu coração. Você deve ter, mas com pureza. Enquanto você está nervoso porque Deus não fez, Deus não fará. E tomara que não faça mesmo, porque se ele chegar a fazer, é porque ele já desistiu. Porque tem coisa que primeiro ele quer que você mude. Primeiro ele quer que você chegue num estágio que possa entrar nesse lugar. Essa ambição, ela não pode ser maligna. Ela não pode ser por causa do cargo, por causa da consagração. Ela tem que ser por causa do servir. Lembre que quando éramos novos convertidos, alguém chegar para vou te consagrar diaconato. Não precisa, pastor, eu só quero servir. Porque havia pureza. Agora já quer um cargo, já quer uma consagração. Seu coração está puro para ouvir isso? Está puro mesmo? Porque tem gente que não gosta de ouvir isso, já está mostrando o quanto está errado. Então a ambição. Terceiro, um capítulo a menos aí do Marcos 9, 51 a 56, 9, 51 a 56, Deixa eu pulei, né? 38 a 41, Marcos 9, sua intolerância, meu Deus, mas tem esse povo aqui. Aqui que eu digo nesse tempo, né? Não foi aqui que eu quis dizer aqui, né? Pastor. E João lhe respondeu dizendo: mestre, isso você vai ver em Lucas 9, 49 e 50 também. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios,
o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que que não perderá o seu galardão. Então, João queria proibir alguém que estava fazendo a obra que Jesus quer que seja feita. Só que não estava andando com eles, então ele foi intolerante. Mas Jesus ensinou a ele que quem é por nós não é contra nós. Saber tolerar, suportar. 4, seu desejo, 51 a 56 do mesmo capítulo. Oxe. Lucas. É Lucas. Lucas 9. Obrigado. 51 a 56, diz assim as Santas Escrituras. Espera que eu vou chegar. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E foram para outra aldeia. Então, o que João queria aqui? Mandar fogo e matar todo mundo. Olha o João, discípulo do... Não tem uns irmãos que pensam igualzinho? Esse estudo aqui, ó. Jesus mostra que eu sou teu servo. Esse mostra que eu sou teu servo é tipo assim: vai lá e vinga. Senhor, ele tocou em mim. Crucificaram Jesus na cruz. E eles não podem tocar em nós? Nós, irmãos, temos um espírito vingativo. Nós temos que separar zelo, verdade, cumprimento da palavra, etc., de espírito vingativo. Você não precisa orar a Deus dizendo: faz justiça, Senhor, porque fulano fez isso ou aquilo. Deus já faz justiça. Você tem que orar a Deus dizendo: Senhor, me dá um coração perdoador. Por isso que Romanos 12, a ninguém vocês devem vingar. Mas se o teu inimigo tiver com fome, lhe dê de comer. Se tiver sede, lhe dê de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas na sua cabeça. Jesus está falando que você vai matar ele queimado? Não, brasa viva é sinônimo de comunhão. Nossas atitudes podem salvar os nossos inimigos. Deus fala assim, preste atenção: a ninguém vocês devem vingar, a mim pertence a vingança. A vingança de Deus é com salvação. A nossa vingança é para matar. Então não mexe com isso. Peça um coração perdoador. Peça um coração doador.
Aprenda a pagar o mal com o bem. O bem com o bem e o mal com o bem. Amém? Aprenda a fazer diferente. É aquela história da pessoa que chegou num restaurante e viu que uma persona não grata, né, para ele, estava numa mesa lá, e ele pegou, pediu para o garçom ir lá e arrumar um punhado de lixo, pôr numa bandeja e levar para ele. Aí ele pegou, pediu para o garçom, ao receber tudo aquilo, pediu para o garçom jogar fora, lavar, higienizar toda a bandeja e voltar. E ele voltou, pegou uma flor, colocou na bandeja e escreveu um bilhete e pediu para entregar para ele. Aí no bilhete estava escrito: a gente dá do melhor que tem. Será que nós estamos dando flores no lugar de lixo? Essa é a questão. Eu lembro de uma música que se tornou um hino dos revoltados na época, e a gente achava bonito demais. Hoje a gente entende porque leu bastante. Para não dizer que não falei das flores. Geraldo Vandré. Todo professor gostava disso na época. Viu, Laércio? E aí falar assim, que no lugar que os canhões pudessem atirar flores. É bonito e é perfeito. Então, quem sabe nós somos canhões e podemos jogar flores. Fomos feitos para matar pessoas, atingir pessoas, vingar de pessoas na natureza perversa e morta que nós temos. Mas Jesus entra na nossa história, tira as balas e coloca flores. Dá para fazer diferente, usar a mesma força para jogar uma bala. Nós podemos usar a mesma força e jogar flores. O que é isso, pastor? Eu vou virar moça agora, pastor? Não, é que você pode expressar o amor de Deus nas atitudes no lugar das vinganças humanas. Então esse João, ele tinha tendência explosiva, ele era ambicioso, ele era intolerante e tinha desejo vingativo. Só que ele estava andando com alguém que estava dizendo: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então a questão nessa altura é, primeiro, com quem eu estou andando e se esta pessoa está me influenciando. Porque Zaqueu começou a andar com Jesus, mudou de vida. Jesus não pregou para Zaqueu. E Zaqueu foi falando: vou mudar nisso, vou mudar naquilo, agora a partir de hoje o negócio é diferente, metade dos meus bens para o pobre, o que eu roubei vou dar 4 vezes. Jesus, eu quero andar com o Senhor, não quero perder o Senhor mais nunca. Quem quer andar com Jesus vai mudando de vida toda hora, não precisa nem de Jesus pregar, a consciência prega, ele é santo e eu preciso mudar. Está entendendo? Você está entendendo mesmo? Tem pessoas que dizem assim: sei que tem um gênio difícil, sou assim mesmo, é o meu jeito, não vou mudar. Você conhece alguma frase parecida como esta? Já saiu da sua boca algumas vezes essa asneira, essa besteira? Quantos aqui reconhecem que tinha coisa na sua vida que era ruim e tal, e Deus te mudou? Todo mundo, que coisa linda. E por que Ele não pode mudar o restante? Só que há uma diferença: para aquelas coisas que Jesus te mudou, você aceitou. E em torno de 99%, para não cravar os 100%, 99% das coisas que nós não mudamos é porque nós não aceitamos e não lutamos para isso. E existe uma coisa em nós chamada livre-arbítrio, ou liberdade para nos administrar. Vamos mudar aí, porque tem tanta gente levantando tanta crítica, mas é a mesma coisa. Nós tomamos decisões.
E quando você luta para perder algo por causa de Jesus, Jesus entende e te dá graça. Estava pregando lá na igreja Batista Central, pastor Antônio, uma igreja muito abençoada, e dizendo sobre isso. Na verdade, queridos, é porque você não tomou a decisão. O dia que tomar a decisão, tudo muda. Pastor, estou fraco. Você que está pela internet aí, infelizmente, não participa da escola bíblica dominical, e é claro que Deus não está em primeiro lugar na sua vida, quando você pode fazê-lo e não faz. A pessoa diz assim, eu não tenho força para ir na igreja. Essa é uma desculpa das mais, como dizia minha mãezinha, esfarrapada. Eu nem sei o que é isso, mas é uma desculpa esfarrapada. Eu não tenho força para ir para a igreja. Quem já disse isso alguma vez e não diz mais? Levanta a mãozinha. Muito bem, parabéns para vocês pela honestidade. Só que, naquele dia que você disse que não tinha força para vir para a igreja, se eu te desse um carro 0 km para você vir no culto e levar ele no final, você tinha força. Verdade ou mentira, por favor? Então você não tem decisão. Força você tem. É isso que eu disse lá. A questão nossa é porque nós temos um impostor dentro de nós e nós aceitamos ele nos enganar. E olha que nós somos mais inteligentes do que esse impostor. Posso sim. Consigo sim. Vou sim. São decisões que me dão força, que me levanta. Decisões plenas. Você vai me achar quando me buscar de todo o coração. Você vai conseguir quando decidir de todo o coração priorizar a mim, a minha casa, a minha vontade, a minha chamada, a minha palavra, o meu propósito, aquilo que tenho prometido. Se encaixa, pronto. Tem muita gente que vai perder peso, vai perder angústia, pessoas que entram na igreja com cara feia, fechada, parece que é obrigado a servir a Deus. Tudo isso vai mudar no dia que você tomar a decisão de viver para a glória de Deus e fazer toda a vontade dEle na direção que Ele já te deu. Por isso que nós vamos ter João, e vamos ter Pedro, e vamos ter Judas, com decisões e consequências diferentes. Sua vivência com Jesus. Durante 3 anos e meio, que está 3 anos, João viveu com Jesus e foi o bastante. E eu faço uma pergunta para você, quantos anos você já serve a Jesus? Pastor, mas João andou com o próprio, Judas também. Não é tempo, queridos, é decisão. É dar crédito ou não à voz do Espírito. É dar crédito ou não àquilo que Deus tem falado conosco. Essa é a questão. Que pena que muitos, mesmo ouvindo isso, não vão mudar de atitude. João andou com Jesus 3 anos e meio e dentro do grupo seleto. Os 3 mais íntimos. E João é aquele, irmãos, que vai até os pés da cruz. Ele não deixa Jesus por nada. Esse João vai ter privilégios que os outros não tiveram, porque ele não deixa Jesus por nada. Pedro falou que por Jesus morreria, mas na hora da cruz Pedro estava longe negando Jesus. João não falou nada, mas estava aos pés da cruz. Então, meus queridos irmãos, seu ministério apostólico, após a ressurreição e ascensão de Jesus, nós temos que correr por causa do tempo, após a ressurreição e ascensão de Jesus, João, juntamente com Pedro, com quem permaneceu intimamente ligado,
demonstrou muita coragem na atividade de proclamar o evangelho no templo e no sinédrio, enfrentando toda a fúria das autoridades judaicas, as quais os reputavam como homens iletrados e indoutos. Atos 4, 13, 5, 33 e 40. Durante vários anos, João foi um dos líderes da igreja em Jerusalém, Gálatas 2, 9, e um dos líderes, e participou da imposição de mãos sobre os samaritanos que haviam se convertido através do ministério de Filipe, Atos 8, 14. Irmãos, esse que queria matar os samaritanos, agora fica sabendo que os samaritanos se converteram, e ele e Pedro vão lá, onde está Filipe, e ora para que Deus encha os samaritanos do Espírito Santo. Não sabemos quando João deixou Jerusalém, diz a revista, né? Mas parece que trabalhou na igreja de Éfeso, ele trabalhou na igreja de Éfeso, e de lá foi exilado para a ilha de Patmos, e depois da ilha de Patmos, ele volta para Éfeso e passa os seus últimos dias. Acredita-se que João, na tradição, deixou Jerusalém na época de Trajano. Não, na época de Trajano, não, perdão. Ele deixou Jerusalém após a destruição, e ele vai para Éfeso. Depois da ilha de Patmos ele volta, quando Domiciano morre, ele volta, e na época de Trajano, em 98 depois de Cristo, é que João vai ser levado aos céus pelo próprio Cristo. Foi o que Jesus disse, né? Então, irmãos, o primeiro a morrer dos discípulos foi Tiago, irmão de João, e o último a morrer dos discípulos foi João. Esse andou com Jesus de maneira especial. E este vai escrever, então, os 5 escritos, né, na ordem da Bíblia: João, as 3 cartas e Apocalipse. E são estes escritos que nós vamos olhar para eles, mas mais especificamente as 3 cartas de João. Amém? Vamos aprender muito deste. Ele tem vida para nos ensinar, ele foi cheio do Espírito Santo para nos ensinar, e ele recebeu de Jesus as revelações para nos ensinar. E ele poderia dizer para nós, nesta manhã, se vivo estivesse: ele fez na minha vida, vai fazer na sua também. Aleluia, glória a Deus. Então, para reflexão e encerramento, preste atenção. Eu faço a pergunta e você repete a pergunta, ok? Tenho facilidade em explodir? Pergunta para quem está perto de você, quem sabe é o marido, a esposa. Ainda bem que eu estou longe da minha. Pergunta: tenho facilidade em explodir? Pergunta, você está sem coragem. Outra pergunta, vira para a pessoa aí, eu sei que talvez ela nem te conheça. Sou muito ambicioso. Outra, para a mesma pessoa, mesminha. Sou intolerante. Outra pergunta: tenho um espírito vingativo? Não. Isso é bom quando o marido ouve e a esposa ouve as perguntas. Ainda bem que a minha esposa está bem longe ali, ó. Aleluia. E ali é bom que se tiver algum problema, a advogada já entra na justiça. Ali a professora já faz um plano de aula para explicar. Os vendedores vendem o produto, e aí vai. Irmãos, lições
que eu anotei aqui para a nossa reflexão. Aqueles que percebem que são muito amados, são capazes de amar muito. João foi muito amado e percebeu isso. Ele reclinava a cabeça nos ombros de Jesus. Do jeito que eu sou, um mestre como esse me amar, eu vou mudar por causa dele. Você entendeu isso ou não? Aqueles que percebem que são muito amados, são capazes de amar muito. Ninguém vai te amar como Jesus Cristo te ama. Segunda reflexão: quando Deus transforma uma vida, não lança fora as características da personalidade, mas coloca a seu serviço. A seu serviço. Pedro, você vai me servir do jeitão do Pedro. João, você vai me servir do jeitão do João. Paulo, do jeito de Paulo. Mas transformados. Terceira reflexão, e a secretária pode vir aqui, ou o secretário. Deus é capaz de nos receber como somos, porém, sempre vai querer nos transformar com seu amor e presença. Ele vai olhar para nós como um ovinho desse tamanho, vendo uma borboleta linda voando. Aleluia. E por último, realmente o seu amor nos liberta. É o seu amor que nos liberta. Irmãos, conta a tradição que João, já de muita idade, tinha que ser carregado para ser levado à igreja que ele gostava tanto de ir, em Éfeso. E ali na igreja, a frase que saía da boca do velhinho João é: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. João, que conselho você tem para nos dar? O Senhor tem para nos dar. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. O João, no final da sua carreira, ele vê que tudo se resume em amar. Ele nos amou, nós devemos nos amar. Fique sobre os pés. Quem não quer perder nenhuma das lições? O Senhor vai nos ensinar bastante. Vamos lutar para viver? Vamos. Quantos querem lutar para viver? Então levanta a sua mão como alguém que se rende. Senhor nosso Deus e Pai, reconhecemos diante de Ti nossas falhas, precipitações, erros, enganos. Quem somos? Nós nos abrimos diante de Ti, Senhor. Pedimos-Te perdão por nossos pecados e falhas. E pedimos, como o Senhor mudou a vida de João, o discípulo do amor, muda as nossas vidas. Muda a minha vida. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor pode me fazer um discípulo do amor. Eu creio que o Senhor pode me fazer um apóstolo do amor. Eu creio que o Senhor pode me fazer um evangelista do amor, Senhor. O Senhor pode nos fazer isso, o Senhor pode nos fazer vidas com revelações, porém cheios de amor. Trabalha-nos, ó Deus, levanta-nos para ser discípulo como João, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Abençoa a igreja, abençoa a esposa, abençoa o esposo, abençoa o filho, abençoa a filha, abençoe o pai, abençoe a mãe, abençoe nós em todos os papéis das nossas vidas e nos faça pessoas nascidas de novo, que vivem para a Tua glória, porque o Senhor nos amou. Ó Deus maravilhoso, queremos amar com o amor do Senhor. Vem sobre nós e confirma. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo.